Bom, então a gente vai iniciar a resolução do vestibular da FUVEST de Física, a prova da primeira fase de 2021. Eu estou resolvendo a prova da versão V e nessa versão a primeira questão de física aparece na questão 45 e ele dá 3 afirmações e pergunta quais são corretas e quais não são corretas e a gente tem que marcar a alternativa correta. Então a gente primeiro precisa analisar as afirmações. Na afirmação 1 ele diz que uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto da trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Ele quer que analise se isso é verdade ou não. Bom, eu fiz aqui um esboço, do desenho, que seria a pessoa pulando do trampolim, ela salta, atinge uma altura máxima e vai cair. Isso porque ela está na Terra, certo? A Terra está submetida a um campo gravitacional, que tem uma aceleração constante de valor g, e sempre apontada para baixo. Então, na hora que ela está no momento mais alto da trajetória, apesar de ela estar sofrendo uma inversão de sentido no movimento, ela está subindo e depois passa a cair, ela só passa a cair justamente porque ela está submetida a essa aceleração. Então, essa aceleração ela não é nula no ponto mais alto da trajetória. Ela é o valor da aceleração da gravidade. Então, só com isso você já sabe que essa afirmativa é falsa. Ok? Ela está incorreta. Aqui no alto, o que poderia confundir, eu acredito, é que ela vai ter duas velocidades assim que ela salta do trampolim. Ela vai ter uma velocidade vertical e uma horizontal, certo? E aqui no ponto mais alto, a velocidade vertical dela é nula. Porém, ela ainda assim está sendo submetida ao campo gravitacional e por isso ela vai cair. Então, a afirmação é falsa. Era importante você entender isso. Agora, a afirmação 2, ele afirma o seguinte: a resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem módulo diferente de zero. Então eu fiz aqui o desenho, a gente teria um carro submetido a uma velocidade constante. A primeira lei de Newton diz que é o conceito de inércia, diz que todo corpo que está a uma velocidade constante ou a velocidade zero em repouso tem força resultante igual a zero. Então, se o carro está a velocidade constante, a resultante de forças atuantes nesse carro é zero, e não diferente de zero, como ele afirma. Portanto, essa afirmação também é falsa, por causa dessa primeira lei de Newton. Agora, a terceira afirmação ele diz o seguinte: as forças, peso e normal atuando sobre um livro em repouso em cima de uma mesa horizontal formam um par ação-reação. Então, essa afirmação ela já diz respeito à terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, eu fiz o desenho aqui mais ou menos de um livro apoiado em uma mesa. E aqui em vermelho eu coloquei as forças que atuam no livro, que é a força peso e a normal, que é o contato com a mesa. Ele quer saber se essa normal e o peso são um par ação-reação. De cara dá para saber que não, porque uma das características do par ação-reação, é que elas atuam em corpos diferentes, como está escrito aqui. Elas atuam sempre em corpos diferentes. Então, só com isso você também já podia saber que essa afirmação é falsa. E o que mais caracteriza um par ação-reação? É que elas são de mesmo módulo e direção. Nesse sentido, elas são, de fato, de mesmo módulo e direção. E estão em sentidos opostos. Aqui elas também estão em sentidos opostos. A única coisa que faz a alternativa ser falsa é o fato que ele quebra essa regra de que tem que atuar em corpos diferentes, as forças.
Então, a normal da força que a mesa atua no livro é a força que o livro atua na mesa, que eu desenhei em azul, é essa força aqui, e ela atua na mesa e não no livro. Por isso que essa afirmação também é falsa. A alternativa que corresponde a essa análise é a alternativa letra E, que diz que nenhuma das alternativas é correta. Nenhuma das afirmações é correta, desculpa. Então a resposta era a alternativa E. Agora iremos resolver a questão 46 da prova de Física e da FUVEST. E ele diz no enunciado, né, que tem um vídeo muito popular na internet que as pessoas elas penduram uma garrafa d'água com barbantes e palito de dente e o palito está apoiado numa mesa. Ele dá ali uma imagem, né, que representa ali o esquema. Tal, e aí ele fala, né, que como funciona esse equilíbrio e diz que está tudo em equilíbrio estático. E aí ele pergunta qual é a relação entre as forças F e P. A força F ela está desenhada aqui, ó. Espero que dê para ver. E aqui está a força P, que é o peso do palito 1, né? Que ele chamou o palito que está aqui em cima. Esse aqui de 1 e esse aqui de palito 2, tal. E tem um ângulo θ ali, né? Um ângulo θ aqui entre o palito e essa, acho que é o barbante mesmo. Então você tem que relacionar essas duas forças. Para isso a gente tem que lembrar do conceito de torque em física, ou de momento resultante. E para a gente fazer isso, ele até aqui no desenho ele deu o valor dessas distâncias até o ponto de apoio do palito com a mesa. Então, se está em equilíbrio estático, o momento resultante vai ser igual a zero. O somatório dos momentos vai ser zero. Então a gente tem que calcular o torque de cada força, somar e igualar a zero para achar essa relação entre essas duas forças. Então, para a gente calcular o torque de F, por exemplo, a gente teria que decompor essa força, porque ela está diagonal ao corpo e ela causa torque no palito. E a gente tem que decompor ela. Vai ter uma componente, vou até escrever em outra cor, vai ter uma componente horizontal para cá, ok? E uma componente vertical para cima. Vai ser decomposto nessas duas forças. E a gente pode, eu vou até ampliar aqui o esqueminha. Aqui está a força F. Aqui está a componente vertical. E aqui está a componente horizontal. Vou chamar a vertical de Fy e a horizontal de Fx. Ok? E bom, a gente vê ali que a gente pode, por meio do ângulo θ, achar essas forças em função da componente principal, que é F. A gente tem aqui o ângulo θ. O ângulo θ que está aqui, ele também está aqui dentro. Por quê? A força ela tem a mesma direção que o palito 2 e a vertical e essa direção formam o ângulo θ. É a mesma situação que a gente encontra aqui. Então a gente pode achar Fy e Fx em função de F e θ por relações trigonométricas. Por exemplo, a Fy é o cateto adjacente ao ângulo de θ. Então, Fy dividido por F vai ser igual ao cosseno de θ. E por que eu estou fazendo a Fy? É porque a Fx ela não vai causar torque no palito 1. Porque ela é horizontal ao palito, ela não causa torque. Torque você analisa se vai causar torque se a força vai gerar movimento rotacional no corpo. E essa força que está na horizontal não vai gerar torque, não vai gerar rotação, só a força vertical. Então você calcula ela em função
do ângulo e da força F. Então, Fy é igual a cosseno de θ vezes F. Então, a gente achou o módulo da força que causa torque no palito 1. Agora, a gente precisa calcular a força-peso, né, do palito 1. Que, na verdade, ele já dá que o módulo é P, a gente precisa calcular mesmo é o torque. Primeiro, eu vou calcular o torque da Fy, que vai ser o momento, o torque, ele é dado pela força vezes a distância dessa força ao ponto de apoio, ao ponto onde vai ter rotação. Então, o momento dessa Fy vai ser F cosseno θ vezes L, que é a distância da força até o ponto de apoio. Aí você soma mais o torque da força-peso, que vai ser o peso, como ele está para baixo, ele gera uma rotação no sentido anti-horário. A gente vai assumir esse sentido como negativo, então vai ficar menos o peso vezes D, que é a distância da força até ponto de apoio. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então a gente pode jogar esse termo para o segundo membro. Vai ficar que F cosseno de θL é igual a P vezes D. E vou isolar o F, vai ficar que F é igual a P vezes D sobre L cosseno de θ. E aí já temos a resposta, porque a alternativa A tem essa relação. E é a resposta certa para o exercício. Bom, agora a gente vai resolver a questão 47 da prova de Física da FUVEST. Essa questão, para mim, ela foi a mais difícil da prova, ou se não a mais, uma das mais. E é uma questão que ela aborda um assunto que não é tão... Nem todo ensino médio consegue abordar esse assunto nos seus cursos. Isso eu acho que dificulta muito. Muita gente talvez não conseguiu fazer por causa disso. É uma questão um pouco difícil. E a gente vai resolver ela. E, bom, ela diz o seguinte. Que um smartphone está pendurado por um fio. E no smartphone tem um aplicativo que calcula a aceleração que o celular está submetido. E aí ele dá o gráfico que mostra o valor dessa aceleração em função do tempo a qual o celular está submetido. Então ele fala que o smartphone está com o movimento de um pêndulo simples e em ângulos pequenos. Aí ele quer saber o comprimento do fio que o celular está pendurado. Aí ele está ali aqui nas notas que o π vai ser igual a 3 e g, que é a aceleração da gravidade, vai ser igual a 10. Bom, para a gente começar a iniciar, a gente ia ter que interpretar esse gráfico, que também já não é uma coisa das mais simples. Para você entender esse gráfico, a melhor forma de você ver e extrair a informação ali era você analisar. Eu não tenho recurso de te mostrar ali, mas é só você ver no gráfico onde tem o tempo 21, que está entre o 20 e o 22, até o tempo 28 segundos. Você vai perceber que nesse período do 21 até o 28, houveram 5 oscilações completas do movimento do pêndulo. Você vê que a aceleração ela sobe e desce 5 vezes ali, certo? Então a gente podia concluir isso da interpretação do gráfico. Eu vou diminuir aqui o enunciado agora que a gente já interpretou o gráfico. Então a gente tinha que concluir o seguinte a partir do gráfico, que ele faz 5 oscilações completas no período de 21 até 28 segundos. Então em quantos segundos ele fez essas 5 oscilações? 28 menos 21 vai dar 7 segundos. Certo?
Então daí a gente já pode tirar o valor da frequência desse pêndulo. E o valor da frequência desse pêndulo é de 5, que é o número de oscilações, dividido pelo período, que é 7. Isso aqui vai dar 5 sobre 7. Pode deixar nessa forma mesmo. 5 sobre 7 Hz, ok? Porque são oscilações por segundo, então isso é Hz. Bom, aí você pensa, bom, e agora, né? O que eu vou fazer com essa informação? Achei a frequência. E realmente é bem complicado, porque você teria que lembrar da fórmula do período de um pêndulo. Que eu acho que foi errado, eu acho que isso deveria ter sido dado no enunciado. Porque pouca gente, não é um assunto dos mais abordados nos cursos de ensino médio. Mas ele não deu, você teria então que saber de cabeça. E a fórmula do período ela é assim: T é igual a 2π vezes a raiz do comprimento do fio do pêndulo dividido pela aceleração da gravidade. Essa é a fórmula do período de um pêndulo. Você tinha que saber ela para conseguir resolver. Bom, então, a gente já tem o π, o g, só falta o período para a gente achar o L, certo? Como a gente já tem a frequência, a gente consegue achar o período, porque a frequência ela é igual ao inverso do período, certo? Isso é uma relação fácil de perceber. Então, se a frequência é 5 sobre 7 Hz, você vai inverter, o período vai ser 7 sobre 5 segundos. Esse é o período do pêndulo. Aí é só você jogar na fórmula agora. O período, que é 7 sobre 5, é igual a 2 vezes π, que é 3, como ele deu, vezes a raiz do comprimento do fio dividido por g, que é 10. Então você ia ter que fazer essas contas. É interessante quando tem uma raiz em um dos membros, você levar os dois membros ao quadrado. Isso mantém a igualdade. Eu vou fazer isso, eu vou elevar aqui ao quadrado e aqui ao quadrado. Vai ficar 49 sobre 25 é igual a 6 ao quadrado, vai dar 36, vezes L sobre 10. Vai ficar assim. Você pode jogar o 10 para lá multiplicando. Vai ficar 49 vezes 10 dividido por 25 vezes 36. Vou passar o 36 dividindo. Isso aqui é igual a L. Então é só fazer essa conta. E vai dar 490. Aí 25 vezes 36 você pode fazer na mão mesmo. Dá para fazer na mão. Mas eu vou fazer na calculadora aqui rapidinho só para adiantar. Vai dar 900 igual ao L. Então você faz essa divisão. Também não é muito difícil. Vai dar 0,54. 0,54 metros, porque as unidades que a gente usou estavam em metros. E 0,54 metros é igual a 54 centímetros, que é o que está na alternativa. Alternativa não tem nenhuma, né? Na verdade, 54. Mas ele pergunta aproximadamente, o que está mais próximo é o 50, que está na alternativa C, que era de fato a resposta correta do exercício. Bom, a gente vai resolver então agora a questão 48 do vestibular da FUVEST de Física. Bom, ele diz ali no enunciado que uma comunidade rural tem um consumo de energia mensal de 2 MWh e que para suprir parte dessa demanda eles usam uma mini usina hidrelétrica tal, e usam uns painéis solares. Aí ele quer saber quantos painéis solares são necessários para suprir a demanda da comunidade.
E ali no Not a Dot ele dá alguns dados que vão ser importantes para a gente resolver o exercício. Bom, o primeiro raciocínio que você deveria formular lá no enunciado é que em um mês eles consomem 2 megawatt-horas de energia. Lembrando que watt-hora é uma unidade de energia e não de potência, cuidado para não confundir. E essa quantidade total ela vai ser igual à energia elétrica da usina hidrelétrica mais a energia produzida pelos N painéis solares, que a gente não sabe. A gente tem um número N de painéis solares, é o que ele quer saber para resolver o exercício. O número mínimo de painéis solares para suprir essa demanda de energia. Bom, primeiro a gente pode começar o exercício por essa incógnita, que é a energia elétrica produzida pela usina hidrelétrica. Para a gente calcular o tanto de energia elétrica, a gente vai ter que usar o princípio da conservação de energia. Porque o tanto de água que tem armazenado no topo de uma usina hidrelétrica, a energia potencial gravitacional, ela vai ser convertida em energia elétrica. E ele diz ali no enunciado que essa usina hidrelétrica ela tem 100% de eficiência. Então toda a energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia elétrica. A gente sabe que para calcular a energia gravitacional, a gente usa a fórmula aqui. Massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura é igual a energia potencial gravitacional. Ele dá que a vazão de água é de 10 litros por segundo. Ele também dá ali no Not a Dot que a densidade da água é de 1 kg por litro. Se 1 litro tem 1 kg, 10 litros tem 10 quilos. Certo? Então a gente vai pôr isso na fórmula para saber o quanto de energia é calculada nesse 1 segundo, que passa os 10 kg de água. A gente vai ter que 10, né, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a altura da queda d'água, que ele dá lá, que é de 15 metros, é igual à energia produzida em 1 segundo. Isso vai dar 1.500 joules produzidos em 1 segundo pela usina hidrelétrica. Só que o problema é que a gente quer saber o consumo mensal. Então a gente vai ter que calcular quantos segundos tem um mês. E, bom, um mês tem 30 dias. Um dia tem 24 horas. E uma hora tem 3.600 segundos. Então a gente vai ter que multiplicar 3.600 por 24 e depois multiplicar isso por 30 para saber o resultado de energia produzida em um mês. Vai ser um valor bem grande, inclusive. Ó, vai ser... eu acho até interessante já fazer, antes de fazer essas contas, converter joule para quilowatt-hora. Eu acho que vai facilitar. Porque, ó, em joule vai dar um valor muito grande. Só que se a gente já transforma o quilowatt-hora, o watt-hora, em joule, a gente vai facilitar as contas. Para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar que watt é igual a joule por segundo. Watt é uma unidade de potência. Intuitivamente, você pode perceber que, então, para calcular a quantidade de energia que tem 1 watt-hora, basta multiplicar aqui embaixo, ó, por 3.600. Porque 3.600 segundos é igual a 1 hora. Daí você passa esse 3.600 para cá. 3.600 vezes watt é igual a joule. A gente vai ter assim que 1 watt-hora 1 watt-hora é igual a 3.600 joules. Porque a gente vai ter que multiplicar aqui por 3.600. Isso aqui vai ser 1 hora. Então 1 watt-hora são 3.600 joules. Dava para fazer essa conversão. Então, a gente vai transformar esse 1.500 joules em 1 watt-hora.
Se 3.600 tem 1 watt-hora, 1.500 tem X, fazer a regra de 3. Aí é só fazer, eu já vou adiantar. Vai dar... só deixa eu fazer rapidinho na calculadora, que eu não marquei aqui. Vai dar 1.500 dividido por 3.600, que vai dar 0,41 aproximadamente, tá? Vai dar, na verdade, eu vou até colocar exato, vai dar 0,416. Esse 6 continua repetindo. 0,416 para ficar mais exato. Então essa é a quantidade de watt-horas que tem 1.500 joules. Agora, para a gente saber o quanto de watt-horas que vai ser consumido naquele mês, a gente precisa calcular quantos segundos tem um mês. Como a gente fez aqui que uma hora tem 3.600 segundos, 24 horas, é só multiplicar 24 por 3.600. Vou fazer aqui, vai dar 86.400. E isso você ainda multiplica por 30, que é o número de dias de um mês. Vezes 30 dá um valor bem grande, dá 2.592.000. Só que agora você multiplica isso pela energia para saber o consumo mensal. E esse cálculo vai dar... Nossa, dá um valor bem grande. Dá 1.078.272 watt-horas produzidos em um mês. Então, a gente já pode substituir na fórmula geral, lá que a gente, nessa fórmula aqui, que é a fórmula para resolver o exercício. Então, a gente vai ter que 2 megawatt-horas é igual a... Mega é 10 a sexta. Então, 2 vezes 10 a sexta watt-horas é igual a esse valor, 1.078.272, mais N, que é o número de painéis solares, vezes 40 vezes 10 a terceira, K é 10 a terceira, watt-hora, certo? Então é só resolver essa equação agora e achar o valor de N. Gente, eu vou passar esse para cá, subtraindo. Vai ficar 2 vezes 10 a sexta, menos 1.078.272, menos, né? E posso já passar esse para cá, vou já passar dividindo, já vou adiantar. 40 vezes 10 a terceira, isso aqui vai ser N. Essa conta ela não é muito simples de fazer, mas também não é tão difícil. Aqui a gente vai ter, ó, 2 milhões menos 1.078.272, isso aqui vai dar... Dá para fazer no braço e até de cabeça, eu vou fazer aqui na calculadora rapidinho. Isso aqui dá 921.728. E aí você divide esse valor por... Vai ser 40 vezes 10 ao cubo, é 40 mil. E esse resultado vai dar aproximado 23,04. Então, a alternativa certa é a alternativa letra B, que é o número mínimo. Você precisa de no mínimo 23 painéis solares para conseguir produzir essa energia. Esse valor, ele, na verdade, ele dá exatamente 23. Mas como a gente aproximou aqui, ele deu esse 0,4. Mas a resposta certa, então, é a alternativa B de bola, né? B de bola, então. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Bom, agora a gente vai partir para a resolução da questão 49. E ele diz ali, né, que tem ondas estacionárias que podem ser produzidas de diferentes formas.
E aí ele dá ali no exercício uma corda, que numa extremidade tem um gerador que vai gerar vibração na corda, e na outra extremidade tem um bloco preso à corda. Inicialmente tem um bloco de massa m0. E a frequência que é produzida na corda, ela é de valor F1 para esse bloco m0. Daí ele diz que ele vai trocar esse bloco por um outro de massa E-mão. E a corda vai passar a ser produzida com uma frequência diferente. Ele pergunta a relação entre o E-mão e o M0. E ele dá ali no Not a Dot que a velocidade de propagação em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão a qual a corda está submetida. Então, a gente, como se trata de uma questão de... essa informação de que a velocidade é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão está aqui já. Ó. Essa informação. Como é uma questão de ondulatória, a gente certamente deveria se lembrar da equação fundamental da ondulatória, que é... Aqui diz que velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Lambda é o comprimento da onda. Como a velocidade ela é diretamente proporcional à raiz da tensão, a gente pode pegar que esse termo ele também é diretamente proporcional à raiz da tensão. Então eu já escrevi aqui que o lambda F é igual à raiz da tensão. Ou é diretamente proporcional. Outra coisa que você tinha que observar é que a tensão ela é igual ao peso do bloco, porque ele está em equilíbrio. Então a tensão 1 ela é igual a m0 vezes g, que é o peso. Você tinha que fazer essa observação. Bom, então a gente vai aplicar essas informações na fórmula da ondulatória. Lambda vezes frequência é igual a raiz de t. O lambda a gente sabe que é o comprimento de onda. Só que ali no exercício, ó, aqui a gente tem um desenho, a gente tem aqui metade de uma onda. Uma onda completa seria isso aqui, ó. Isso aqui seria uma onda completa, ó. E isso aqui seria um lambda. Só que a gente só tem meio lambda aqui. A gente tem lambda sobre 2. Então, a gente vai ter que pôr na fórmula assim. Ele diz aqui que isso aqui tem comprimento L. Então, lambda sobre 2 é igual a L, certo? Então, a gente tem um lambda em função de L. O lambda é igual a 2L. Agora é só jogar na fórmula. A gente vai ter que 2L vezes a frequência 1 é igual a raiz da tensão que a gente descobriu, que é m0 vezes g, que é o peso. m0 vezes g. Bom, daí a gente pode isolar o m0. A gente pode levar ao quadrado os dois membros. A gente vai ter que 4L ao quadrado vezes F1 ao quadrado dividido por g é igual a m0. Então pronto, a gente achou a primeira relação aí do exercício m0. Agora a gente vai achar o E-mão. E vai ser um tanto semelhante, é só aplicar na fórmula. Lambda vezes F é igual a raiz de t. A tensão agora, ela mudou, ela vai ser... Tensão 2 é E-mão vezes G. Então a gente joga lá. 2L, o comprimento da onda permanece inalterado. A frequência, ele chama de 2F1. E a raiz da tensão é a raiz de mg. Eu vou isolar o E-mão. Vou elevar ao quadrado os dois membros da equação. Vai ficar 4L ao quadrado vezes 4F1 ao quadrado dividido por G é igual ao E-mão. Achei o segundo elemento. Agora é só a gente fazer a razão. E-mão dividido por M0. Então eu vou colocar lá o M0, que é 4L ao quadrado vezes F1 ao quadrado dividido por G. Desculpa, eu fiz ao contrário aqui, né? Primeiro é o E-mão, né? Primeiro é o E-mão. Em cima, né? Deixa eu fazer de novo, desculpa. Vou colocar o E-mão primeiro. 4L ao quadrado vezes
4F1 ao quadrado dividido por G, né? Isso é o Emão, dividido por M0, que é 4L ao quadrado vezes F1 ao quadrado dividido por G. É só fazer essa divisão, não é muito difícil. Só você cortar aqui os G's, cortar os F1 ao quadrado, o L ao quadrado. A gente vai ter 4 vezes 4 é 16, dividido por 4. Isso aqui vai dar 4. Essa é a razão, então M0 é igual a 4. E isso está na alternativa letra E, que é a resposta do exercício. Bom, vamos iniciar a resolução da questão 50, uma questão de termodinâmica. Ele dá algumas afirmações, né? Ele dá esse gráfico, pede para você analisar as afirmações e ver quais são corretas e quais estão incorretas. Como é uma questão de termodinâmica, era importante você lembrar de algumas coisas. A fórmula do trabalho, por exemplo, que o trabalho é a variação do volume vezes a pressão. Também era importante lembrar a fórmula fundamental da termodinâmica, né? Que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. E lembrar que a energia interna está relacionada com a temperatura. E aí eu fiz um esboço aqui do gráfico e vamos analisar a primeira afirmação. Ele afirma assim: o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Bom, vamos analisar então primeiro a etapa BC. Essa etapa aqui, ela é uma etapa isovolumétrica, ou seja, o volume não varia. Se o volume não varia, não há trabalho, o trabalho é nulo. Então na fórmula a gente vai ter que o trabalho é nulo e a gente vai ter lá a energia interna. Só que o que aconteceu? A pressão diminuiu. Se a pressão diminui, a temperatura do gás diminui também. A temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, significa que a energia interna diminuiu. Então, houve uma liberação de calor. A quantidade de calor diminuiu, então ele liberou calor. Então, essa afirmação está certa. A etapa BC ela libera calor. Agora ele fala da etapa CA. A etapa CA ele diz que ela é isotérmica, ou seja, a temperatura não varia. Se a temperatura não varia, deixa eu colocar aqui. Se a temperatura não varia, a energia interna não varia, ela é constante. Só que o trabalho vai ter, porque variou tanto o volume quanto a pressão. Certo? Só que o volume diminui, tem uma variação negativa de volume, então vai ter um trabalho negativo. Se vai ter um trabalho negativo, ele também vai liberar calor. A quantidade de calor vai diminuir. Então ele libera calor. Então essa afirmação ela é correta. A afirmação 1 está correta. Certo? Bom, agora vamos analisar a afirmação 2. Ele diz: o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Então vamos analisar. Na etapa AB, há uma variação do volume, a pressão é constante. Se há uma variação do volume, pela fórmula do trabalho, vai ter trabalho. Então o trabalho a gente já pode dizer que ele não é nulo. Então está correto, essa parte da afirmação está correta. Agora, na etapa BC, não há variação do volume. Se não há variação do volume, não vai ter trabalho, o trabalho é nulo. Então agora a afirmação está errada, porque ele afirma que deveria ser não nulo, mas é nulo. Então a afirmação 2 está errada. Agora vamos analisar então a afirmação 3. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa B quanto na etapa CA. Já dá para saber que é falsa porque ele diz que a etapa CA é isotérmica. Isotérmica significa que a temperatura não varia. Então já está errado, o gás não tem a sua temperatura aumentada na etapa CA. Com isso você já podia concluir que está errado, mas vamos analisar a etapa B, se a temperatura é aumentada ou não.
Há uma variação de volume, então há trabalho. Vamos analisar aqui a equação fundamental, né? Se há volume, há trabalho. Há variação no volume, há trabalho. E... a alternativa correta, então, é a alternativa B de bola, que diz que apenas a 1 está correta. A gente vai resolver agora a questão 51. E ele fala ali no enunciado do caso de miopia, né, que a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe, e como que uma lente poderia corrigir isso. E aí nas alternativas ele pergunta qual arranjo mais correto para corrigir a miopia. E para fazer isso, para você saber qual alternativa estava certa, você tinha que lembrar, por exemplo, lá de lentes, que as lentes de bordo fino, quando elas têm um índice de refração menor que o índice de refração... quando o índice de refração do meio é menor que o índice de refração da lente, ela é convergente. E a de bordo grosso, quando o índice de refração do meio é menor que o índice de refração da lente, ela é divergente. Como é uma situação normal, a lente está no ar, e o ar ele tem um baixo índice de refração, a gente tem que o índice da lente ela é maior que o índice do meio. E como a lente ali ela é de bordo grosso, como você pode ver que o bordo é grosso, ela vai ser divergente. Então você deveria buscar a alternativa que diverge os raios de luz. Essa alternativa é a alternativa letra B. Você também pode perceber que o cristalino do olho humano ele forma uma lente de bordo fino. E ele tem um índice de refração maior que o índice do meio. E essa situação ela diz que então os raios devem se convergir e vai projetar a imagem na retina. Então a alternativa correta era a alternativa letra B. Vou até dar uma ampliada aqui para você conseguir enxergar direito. Era a alternativa letra B. Era só lembrar dessa tabela aqui de lentes que você conseguia resolver. Vamos iniciar a resolução da questão 52. Ele dá aí uma situação que tem duas bexigas e elas estão eletricamente carregadas de cargas negativas, como eu fiz no desenho aqui mais ou menos. E ele dá uma situação inicial que tem 3 latas aqui no meio e elas estão neutras inicialmente. Essa é uma questão de indução eletrostática. Então, ele quer saber o que vai acontecer com esse sistema depois que ele aproxima os balões que estão carregados negativamente. A gente vai ter que analisar o seguinte. Ele diz que o ar é um isolante perfeito, né? Ele diz ali. Então, se aqui está carregado negativamente e aqui também, os elétrons que estão aqui perto da lata 1 e da lata 3, eles vão ser repelidos. E eles devem vir parar na lata 2. Porque eles vão ser repelidos pelos elétrons das bexigas. Como a lata 3 elétron perdeu elétrons, e inicialmente estavam neutros, elas vão ficar carregadas positivamente. Então a situação que a gente deve ter é essa, que a carga 1 ela vai estar positiva, a lata 1 vai estar positiva, a lata 2 negativa e a lata 3 positiva. Isso está escrito na alternativa letra D. E é a resposta do exercício. Então você tinha que analisar essa indução eletrostática aí, né? Certo? Agora a gente vai resolver a questão 53. Na questão 53, ele dá ali alguns circuitos elétricos e ele quer um funcionamento em que ele consiga acender lâmpadas de forma individual ou ao mesmo tempo. E cada uma tem que estar funcionando sobre uma tensão de modo que a intensidade luminosa seja igual para cada lâmpada. Então a gente vai ter que analisar qual circuito atende a esse pedido do enunciado. Então vamos analisar cada circuito. A gente analisar o circuito 1, aqui onde eu pus seta é onde está o interruptor,
E onde está circulado de vermelho é onde está a lâmpada. Aqui, simplesmente, essas lâmpadas não conseguem ser acesas de forma individual, porque elas dependem do mesmo interruptor. Então, esse circuito a gente já pode descartar. Não tem como a gente acender uma lâmpada individualmente da outra, você pode ver. Então, a gente já descarta. Então, vamos analisar o próximo. A gente pode ver que é possível a gente acender cada lâmpada de forma individual, porque cada uma tem um interruptor. E também é possível acender as duas ao mesmo tempo. E cada uma vai ter uma mesma intensidade luminosa, porque vão passar a mesma corrente, tanto desse lado quanto desse. Então a gente pode ver que o circuito 2 ele corresponde ao que é pedido. E ele é, de fato, a resposta correta. A gente vai analisar por que os outros não poderiam ser a resposta. Se a gente analisar o circuito 3, ele é um bom candidato, porque ele parece atender a todas as expectativas lá pedidas. Mas a gente não consegue, por exemplo, apagar a lâmpada 1 sem apagar a lâmpada 2, porque esse interruptor ele está ligado tanto à segunda lâmpada quanto à primeira. Então, se eu apago ele, corto ele, tanto a lâmpada 1 quanto a lâmpada 2 apagam. Então, esse circuito ele não serve. Então, a gente descarta. Já o quarto circuito, aqui a gente tem interruptor, aqui a gente tem um outro interruptor e aqui as lâmpadas. Aqui as lâmpadas. Bom, a gente consegue, né, deixar esse interruptor aceso e a lâmpada acender. E deixar esse apagado. E tudo bem, essa lâmpada vai funcionar de forma individual. Agora, se eu trago esse interruptor para cá, vamos ter a mesma situação que no outro circuito. Esse interruptor ele vai estar ligado tanto à primeira lâmpada quanto à segunda. E isso impede que eu consiga, por exemplo, apagar somente a primeira lâmpada, porque ela vai estar ligada à segunda lâmpada. Então esse circuito também vai ser descartado. E o circuito 5, aqui a gente tem o interruptor, aqui tem o interruptor e aqui as lâmpadas. A gente vai ter uma situação em que, se você fecha esse interruptor aqui, como aqui tem uma resistência, a corrente ela vai passar por aqui. Então ela simplesmente nem vai acender a lâmpada. Então assim, não tem nem como esse circuito funcionar. Então não dá certo, então a gente descarta. E a resposta correta é o circuito 2 que está na alternativa B. É a resposta. Bom, agora a gente vai começar a resolução da questão 54. Ele dá a seguinte situação, ele diz que uma esfera metálica de massa m, carga Q, positiva, ela está ali descansando num piso horizontal, isolante, né? Em uma região que há um campo elétrico uniforme e horizontal, né, como está na figura. E aí, com auxílio de uma barra isolante, essa barra azul aqui, ele puxa a esfera para cima. E ele puxa com velocidade constante e contra a ação da gravidade. Então ela está indo para cima. Está indo para cima. E diz que ele sobe uma altura h com essa esfera, do chão até uma altura h. Aí ele pergunta, ao longo do movimento, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera. Pô, essa questão ela é bem simples, na verdade. Então, tem na esfera aqui, vamos pôr uma força peso e uma força elétrica. Como a carga é positiva, a força elétrica ela vai ser, como o campo elétrico ele é horizontal, a força elétrica ela vai estar na direção horizontal, que é perpendicular ao movimento vertical que a esfera faz. Então aqui vai ter uma força elétrica, por exemplo. Não dá para ver muito bem, mas tem uma força ali.
Então, vamos analisar primeiro o peso. Como a força-peso está contrária ao movimento, a esfera sobe e o peso puxa a esfera para baixo, o trabalho do peso ele vai ser negativo. E o trabalho do peso ele é dado como mgh. Só que como ele é negativo, a gente vai pôr menos mgh. Esse é o trabalho do peso. Então a gente achou o trabalho do peso, agora a gente vai achar o trabalho da força elétrica. Como a força elétrica ela é perpendicular ao movimento, que é vertical, e a força elétrica é horizontal, ela simplesmente não realiza trabalho, porque isso é uma definição de trabalho. A força perpendicular ao movimento não realiza trabalho. A fórmula do trabalho, para você ter uma ideia, diz que trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre a força e a distância. Se o ângulo entre a força e a distância percorrida é de 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Portanto, o trabalho vai ser zero. É o que acontece com a força elétrica. O trabalho da força elétrica é igual a zero. A alternativa que diz isso é a alternativa letra B. E está correta e é a resposta do exercício. Bom, agora a gente vai começar a resolução da última questão de física do vestibular da FUVEST. É a questão 55. Ele diz que o Sol ele produz energia por meio da conversão de massa em energia durante reações de fusão de núcleos de hidrogênio para produzir núcleos de hélio. Aí ele diz que ele tem uma potência de 4 vezes 10 a 26 watts e que essa potência ela é mantida desde o seu nascimento há 5 vezes 10 a 9 anos atrás. Ele quer saber a massa correspondente àquela perdida pelo Sol até hoje. A massa vai ser igual à energia que ele produziu. Para a gente resolver esse exercício, a gente tinha que lembrar que potência é igual a energia pelo tempo e tinha que lembrar da equação de Einstein, que diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Eu acho que deveria ter no exercício essa equação, né, no enunciado, porque nem todo ensino médio consegue abordar teoria da relatividade. Então, isso pode ter sido um complicador para muita gente não ter conseguido lembrar da fórmula. Ela vai ser necessária para resolver o exercício. Primeira coisa que a gente tem que fazer é passar esses anos para segundos. Ele diz que um ano tem, ali no Note a Dot, 3 vezes 10 a 7 segundos. 10 elevado a 7 segundos. Então, por regra de 3, a gente pode fazer que 5 vezes 10 a 9 anos vai ter x segundos. Se x vai dar 3 vezes 5, que é 15, né? E 10 a 9 vezes 10 a 7 vai dar 10 a 16. Isso aqui então é 15 vezes 10 a 16 segundos. Agora a gente vai jogar isso na fórmula da potência para achar a energia produzida. A potência, que é de 4 vezes 10 a 26, é igual à energia, que é o que a gente quer, dividido pelo tempo, que é 15 vezes 10 a sexta, a 16, desculpa, que é 16. 10 a 16 segundos. Então a energia vai ser igual a 4 vezes 15, 10 a 26 mais 10 a 16 vai dar 10 a 42. Isso mesmo. Acho que sim. Vamos ver se vai dar certo. 4 vezes 15 é 60. Vezes 10 a 42 joules. Essa foi a energia produzida. Agora a gente joga isso na fórmula de Einstein. Essa energia, que é de 60 vezes 10 a 42, é igual a massa, que é o que a gente quer, vezes a velocidade da luz ao quadrado, que ele dá que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava, isso ao quadrado. Então a massa que foi convertida em energia vai ser igual a 60 vezes 10 a 42, dividido
3 vezes 10 oitava ao quadrado vai ficar 9 vezes 10 a 16. Então é só fazer essa divisão que você vai ter o resultado. 10 a 42 dividido por 10 a 16 vai dar 42 menos 16. Vamos fazer aqui rapidinho. Vai dar 26, né? 26, 26. 60 dividido por 9. A gente pode fazer também. Vai dar 6, né? 6 vai sobrar 4. Vezes 4. Vai dar algo em torno de 6,4, né? 6,4 aproximadamente quilos. Só que nas alternativas não tem nenhuma que corresponde a esse valor assim. Só que a gente pode passar a vírgula para cá, uma casa, ó, vai ficar 0,64 vezes 10 a 27 quilos. Esse 0,64 ele é meio desprezível. Então a gente pode considerar que é como se fosse 10 a 27 quilos mesmo, que é o que está na alternativa C. 10 elevado a 27. E é a resposta mesmo do exercício.